Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo de número 14, e nós vamos fazer a leitura do versículo 53 até o versículo 72. O tema da nossa meditação deste momento é 3 lições sobre Pedro. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 14, versículo 53, diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testemunhavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: Profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E, pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Que Deus abençoe a sua palavra e que Deus, neste momento, nos ensine aquilo que nós precisamos compreender da palavra de Deus. Nesse texto da palavra de Deus, nós vemos o julgamento de Jesus pelos judeus e pelos romanos, as testemunhas falsas e incoerentes que acusavam Jesus e a negação de Pedro conforme profetizado por Cristo. Os líderes judaicos, os governadores romanos e as falsas testemunhas fizeram aquilo que é próprio das pessoas que vivem neste mundo e não têm Deus em seu coração. Esses não têm nada a nos ensinar. Mas o que podemos aprender sobre Pedro? O discípulo de Cristo que o seguiu de longe e o negou 3 vezes. Nesse texto, nós podemos tirar 3 ensinamentos que julgo importantes para todos nós, que somos filhos de Deus por meio da fé na pessoa bendita
do Senhor Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou. O primeiro ensinamento, ouça sempre o que Jesus diz. Versículo de número 54 diz assim: Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquecendo-se ao fogo. Enquanto Jesus era julgado pelo antigo sumo sacerdote Anás, Pedro seguia Jesus de longe, desobedecendo aquilo que Jesus tinha dito que era para todos os seus discípulos irem embora. Não era para seguir Jesus neste momento, nem de perto, nem de longe. Jesus tinha falado para os seus discípulos irem embora, porque era necessário que o Filho de Deus permanecesse sozinho para perdoar os pecados do mundo inteiro. Alguém disse que o nosso alfabeto começa com o A, depois o B, depois o C, depois o D. O de Deus começa com O, B, C, D, C. Obedecer. Se tivesse obedecido a Jesus, Pedro não teria atacado um homem e nem negado a Jesus. Por isso, meu irmão e meu amigo, sempre obedeça ao seu mestre. Sempre obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Tenha a palavra de Deus em alta conta na sua vida. Aquilo que ela diz faça, você deve fazer para o seu bem. Aquilo que ela diz não faça, não faça. Porque se você fizer, você estará se dando mal. O segundo ensinamento, jamais negue a sua fé em Jesus Cristo. Versículo 66 até o versículo 68 vão falar sobre isso. Versículo 66 diz: Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço nem compreendo, não o conheço nem compreendo o que você está falando. Enquanto Jesus era escarnecido e torturado, Pedro estava no pátio, fazendo o possível para não ser reconhecido como discípulo de Jesus. Se tivesse dado ouvidos às advertências de Jesus, não teria se exposto à tentação e nem negado seu mestre 3 vezes. Primeiro, uma das servas do sumo sacerdote dirigiu-se a Pedro, e ele negou saber qualquer coisa a respeito de Jesus. Segundo, outra empregada chamou a atenção de alguns dos curiosos que estavam por lá para a presença de Pedro, e mais uma vez ele negou conhecer Jesus. E, por fim, um homem acusou de ser um dos discípulos e outros observadores concordaram. Mas Pedro praguejou e jurou não saber do que se tratava. Meus irmãos, Pedro serve de exemplo, porque nos mostra que até um discípulo tão próximo de Jesus o negou. E o negou por causa da desobediência, que você jamais negue a sua fé em Jesus em nenhuma circunstância. Em nenhuma circunstância. E o terceiro ensinamento é sempre a palavra que penetra o coração e produz arrependimento. Versículo de número 72. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Não foi o canto do galo que levou a consciência de Pedro a condená-lo, mas sim a lembrança da palavra de Jesus Cristo. Antes de julgar Pedro com severidade, é bom examinar
a própria vida. Como Pedro, quantas vezes falamos quando não deveríamos falar, quando deveríamos estar ouvindo? Quantas vezes discutimos quando deveríamos obedecer? Quantas vezes dormimos quando deveríamos orar? E quantas vezes lutamos quando deveríamos nos sujeitar? Pelo menos Pedro se arrependeu dos seus pecados, chorou por eles e recebeu o perdão do Senhor Jesus. Depois da ressurreição, Jesus reuniu-se em particular com Pedro, conforme Lucas 24:34, e em seguida ajudou Pedro a fazer uma confissão pública, conforme João, no capítulo de número 21. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a ouvir sempre o que Jesus diz, porque aquilo que Jesus diz é o melhor para a nossa vida. Jamais negue a sua fé em Jesus Cristo em nenhuma circunstância. Tenha Jesus Cristo em alta conta na sua vida e se arrepender dos seus erros sempre. Que Jesus lhe ajude a isso. Que Jesus lhe ajude a ser como Pedro. Que mesmo que tenha feito algo muito errado, negando a Jesus, mas a misericórdia e o amor de Jesus atuou na vida de Pedro, e Pedro se arrependeu, e Jesus o restabeleceu como líder e como servo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pela tua graça em nossas vidas. Pedro fora alguém muito afoito, que fez coisas erradas, que não seguiu aquilo que Jesus Cristo lhe falou, que negou a Jesus, mas que se arrependeu dos seus pecados e foi restabelecido na sua comunhão com Deus. Ajuda-nos, ó Pai, para que sejamos filhos e filhas de Deus, fiéis à tua palavra e à sua pessoa. Pois é no nome santo e bendito do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.